nesse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e a gente tem que sempre lembrar assim da importância. E a importância é pessoal, né? Uma criança pequena, o pai dá muita importância para aquela criança, mas se aquela criança começa a fazer comportamento que não está de acordo, então essa importância também diminui. Então na nossa vida diária a gente tem que lembrar assim, foi nos dado uma importância, então agora precisamos de zelar por essa importância. Então nosso trabalho na equipe possibilita que a pessoa vai refletindo e vai desenvolvendo esse zelo com ela da importância. E isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando em todos os lugares se a pessoa continua sendo importante, ocupando aquela função, aquele cargo, ela continua. Se ela perde a importância, então no movimento da vida ela é substituída. Não são as pessoas que colocam o outro para fora, é o próprio que é colocado para fora. Então, no nosso trabalho é igual. Então, precisamos de continuar zelando pela nossa importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Sob o Signo da Cruz. O juízo final, ele existe e todos nós sabemos. É só observar assim os acontecimentos recentes que se encontram na Terra. E é muito importante a pessoa lembrar assim que os raios do juízo final continuam atuando sobre todos. Para uns, traz alegria e traz a possibilidade de voltar para a pátria do Espírito. Para outros, ele terá que colher aquilo que ele plantou durante a sua vida. A falta da saúde, a falta da consideração. Se ele não acordar, ele entra naquela condição do sono eterno. Mas nós sabemos assim que antes da entrada no sono eterno, a pessoa tem um instante de lucidez. Fica bem fácil assim da gente ir observando os conhecidos. Se eles têm costumes bons, eles começam a falar do passado. Então quer dizer que o passado que nós vivenciamos se encontra presente em nós. Se a pessoa passou por um susto muito grande também, vem esse passado numa forma muito rápida assim, que independente dela é marcado onde ela precisa de ter que arrumar. O juízo ele atua dessa maneira. Para uns, a alegria, a possibilidade de voltar para a pátria do Espírito, e para outros que não se mantém lúcido e descuidou-se a vida toda, então entra na condição assim, antes da condenação, o sofrimento. Isso é físico, a gente vai observando a diminuição da saúde. Quando diminui a saúde, também a desarmonia interna dos órgãos, das vísceras, manifesta numa forma de dor. Então a nossa responsabilidade é aquela condição muito importante que é sempre conosco. As coisas externas têm muita importância, mas não têm importância nenhuma. Porque a pessoa acha assim que o filho é muito importante, mas a pessoa que quis ter o filho. A pessoa acha que a dívida que ela tem, que ela está pagando, e que ela é importante, ela arrumou essa dívida e então não tem nenhuma importância. Porque muitos outros não arrumaram nada e continuam vivendo. Não quer dizer que se encontram mais sábios, mais perceptíveis, mas continuam vivendo. A diferença de um espírito humano do outro é o que tem o saber. Não é o saber das coisas na matéria grosseira, é o saber do espírito. Tanto é que o conhecimento na época de Jesus, de Paulo e Estevão, manteve-se pelo conhecimento que tinham dos ensinos dos velhos profetas. Então a referência do saber é desta condição, de como a pessoa conhece os ensinos. Aquele que conhece os ensinos se encontra sob o signo da cruz. Quer dizer assim, a confiança dele, a maneira que ele atua na vida, possibilita a ele continuar caminhando, continuar equilibrando.
E é bem importante assim, porque esse equilíbrio tem no terceiro mandamento, que é a pessoa fazendo uma reflexão dos 6 dias anteriores. E essa reflexão nós temos que fazer, porque se os nossos ascendentes ficaram sem saúde, sem saber, se nós somos da constituição dos nossos ascendentes, para sermos diferentes. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que nós não temos muito tempo. Porque cada dia que passa, dentro de nós vai ficando com uma mobilidade para aceitar melhor os ensinos, ter a assimilação melhor, ou vai ficando mais enrijecido. Porque o processo do enrijecimento no corpo é um processo natural, que a gente vai observando que é o desligamento do espírito. Então a pessoa pode julgar assim, que ela tem muito tempo pela frente. É só observar a idade que ela tem e a idade que os seus pais tiveram ou que têm. Fica bem fácil assim dela saber em que parte da vida ela se encontra caminhando. Então, ter tempo, a pessoa tem que lembrar assim, quando nós aprofundamos nos ensinos, estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos confirmando uma coisa bem importante, que vai tendo uma elevação dentro de nós e nós vamos ampliando a nossa compreensão. Então, dentro de nós não tem limite. As coisas apresentam limitação na condição física, mas como nós nos encontramos na condição física, então nós temos que ter a mobilidade para assimilar as informações. Não é para um período, é para a vida toda. Então aquela referência bem importante que Jesus fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, quer dizer que através dele é através dos seus ensinos, porque nós vamos observando que dentro de nós vai tendo a graduação, que nós assimilamos um pouco, e que depois, quando vencermos o nosso corpo na matéria grosseira, então nós continuaremos tendo as informações no outro plano, na matéria fina. Só podemos voltar para a pátria do espírito graduando nessa elevação dentro de nós, com essa assimilação, conhecendo direito os ensinos e nos esforçarmos. A atuação está para todos. E a gente vai observando assim que cada um que fizer um pouco de pesquisa, de estudo, vai confirmando o comportamento dos seres humanos. Sempre é numa condição de achar que ele é importante. Colocaram dentro de nós e nós fomos aceitando que somos importantes. Não tem nenhuma importância, pode observar no ciclo da família. Então aquele pai que julgava que é importante venceu o tempo dele na matéria grosseira, e muitas vezes aqueles filhos, aquela mulher se encontram numa condição melhor. Quer dizer que aquela condição que o outro julgava que possuía, agora não tem mais aquela importância. Importante é quando nós assimilamos direitos os ensinos. E nós temos que lembrarmos assim, o esforço é todos os dias, porque todos os dias a pessoa tem que fazer o esforço para ela sobreviver. A gente vai observando os animais, são incansáveis na maneira da manutenção do seu corpo. Todo instante eles estão fazendo um esforço. O período de descanso, o período de cuidar do seu corpo, a maneira que eles higienizam o alimento para os animais é igual. Para nós também, nós tínhamos que lembrarmos que nós nos encontramos numa condição de achar assim que vai dar tudo certo. Nós acomodamos. O vai dar certo é quando a pessoa conclui aquele dia. Sob o signo da cruz. Independente de cada um, nós fazemos as observações que as pessoas estão sempre julgando que o juízo final ainda vai ser para um período longínquo. Se fizermos um trabalho assim nos últimos 100 anos dos acontecimentos na Terra, todos os países passaram ou estão passando por guerras, por limitação física, descontentamentos, com problema de saúde, com problema de quererem serem reconhecidos. Essa força, cada um vai confirmando que existe. As irradiações do grande cometa. Essas irradiações é aquela condição muito importante de movimentar. Ou movimenta em direção para a luz, ou movimenta em direção
para a decomposição. Então, na criação, não tem nada estagnado. Isso é físico, porque mesmo aquele alimento que já não serve para o corpo humano ingeri-lo, a gente vai observando que tem a capacidade da transformação. Passa a ser útil onde ele é lançado, onde ele é jogado. Então, aquele resíduo tem uma transformação. Então, na matéria grosseira, a gente vai observando esta condição bem importante. Como nós temos o nosso corpo, que faz parte da matéria grosseira e que tem uma limitação, mas dentro de nós essa limitação não tem, porque se a pessoa tem boa vontade, sempre vai apresentar a condição do auxílio e a condição dela receber aquilo que ela está precisando. Então é só nos colocarmos na condição de possibilitar que nós vamos receber. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que não é mais ou menos. Um pai pode presentear o filho além daquilo que o filho precisa. Isso cada um pode observar que acontece. Mas precisa de ver se aquele filho vai corresponder com aquilo que ele recebeu a mais. Então a nossa bondade está sempre assim, possibilitando algo a mais da capacidade da pessoa. Depois, aquele que recebeu algo a mais, ele não tem a capacidade para corresponder. Aquele que deu, acha assim que teria que ser grato e corresponder com aquilo que foi dado a ele. Aquele que deu, ele não é bom, porque ele deu uma capacidade a mais, uma responsabilidade a mais, um presente a mais. Então ele julgava que o outro ia corresponder. Então, a bondade que nós temos, o nosso conceito de ser bom, é sempre numa condição de prejudicar o nosso semelhante. Nós não somos bons possibilitando que o outro tenha por ele mesmo, que ele perceba o caminho que ele precisa de caminhar, que não está relacionado a ter as coisas na matéria grosseira e que não está relacionado a não ter as coisas na matéria grosseira. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Se fosse a avaliação das coisas de matéria grosseira, então aqueles que não têm estariam injustiçados. Os valores são diferentes. A gente pode observar assim no relacionamento. É diferente cada valor. Então nos esforçarmos para compreender direito os ensinos, de perceber a atuação do juízo final nos acontecimentos e que, independente de cada um de nós, essas irradiações do juízo final existem. Isso é físico, porque a estrela do juízo final é da mesma categoria da estrela de Belém. E é física, porque se a estrela de Belém ela foi reconhecida pelos reis magos, que pôde seguir a orientação, pôde ver os estudos nos astros, a estrela do grande cometa é igual, é da mesma origem. Então, o que nós podemos confirmar são as irradiações, e que nós temos que confirmarmos também conosco mesmo que todas as coisas na criação têm um tempo. Então, o espírito humano também tem um tempo para ter tido o seu desenvolvimento. Se nós descuidamos, é assunto pessoal de cada um. E também aquela importância assim daquele ladrão ao lado da cruz de Jesus. Um dos ladrões ali teve um instante de lucidez, compreendendo que ele merecia se encontrar ali, porque o comportamento que ele teve, então aquele julgamento estava certo. Mas que o Filho de Deus não tinha tido um comportamento assim, que ele não via esse procedimento dos espíritos humanos com o Filho de Deus. Ele teve essa compreensão no último instante. Então ele recebe os auxílios de Jesus. Nós não podemos contar que nós teremos a mesma compreensão no último instante da nossa vida. Porque quando a pessoa quer fazer um passeio, uma viagem, no último instante ela não compra a passagem. Ela faz uma programação. No último instante ela não faz a compra dos seus alimentos. Ela faz uma programação. Para a nossa vida interna, para ter a oportunidade de voltar para a pátria do Espírito,
é sob a proteção da cruz do Criador, que é com os 4 braços iguais, que é com o equilíbrio, não é de qualquer maneira. E tem outra coisa muito importante assim, só tem fé quem tem o conhecimento. Quem não tem o conhecimento é uma coisa entorpecida. Aquele ambiente de trabalho tem os avisos, só entra quem é da sessão, porque aqueles que se encontram daquela sessão, com aqueles instrumentos, eles sabem manuseá-los e eles sabem ter o cuidado, porque eles tiveram uma iniciação para atuar com aqueles instrumentos, para atuar dentro daquela sessão. Eles ficaram perto de um veterano. Então eles assimilaram o passo que eles podem dar ali dentro daquela sessão. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então a segurança nossa é com os ensinos. E essa confirmação é muito importante a pessoa lembrar que tem um ensino que fala assim: batei, abrir-se-vos-á. Para a pessoa bater numa porta, ela tem que saber que porta ela vai bater. E se ela vai bater, ela tem que pedir. Ela tem que saber o que tem o anseio dentro dela para que ela faça o pedido. E ela tem que diferenciar. Não é das coisas materiais que ela tem que fazer o pedido. Porque se nós movimentamos, nós temos a condição de ter as coisas materiais. Esse anseio, essa busca. E esse anseio a gente vai observando que toda a época da nossa vida nos possibilitou esse anseio. E nós vamos vendo assim nas crianças pequenas, essa força a criança pequena tem. E essa força da mãe expelir aquela criança, isso é físico. E a gente vai observando que a árvore também faz assim com os seus frutos na época do amadurecimento. Ela possibilita que esses frutos saiam se eles não forem colhidos. Nós na criação somos iguais. Só que nós temos que lembrarmos que agora nós nos encontramos numa fase de amadurecidos. Então, na condição de amadurecidos, nós temos que saber como é que nós vamos voltar para a pátria do Espírito. Senão, não teremos utilidade. Sob o signo da cruz, os raios do grande cometa continuam irradiando e ele vai fazendo a eliminação daqueles que servem e daqueles que não servem. Os que servem terão a oportunidade de serem auxiliados, porque se encontram numa condição de resguardados, porque tem o conhecimento e quando a pessoa tem o conhecimento, ela tem a fé, tem o domínio. Para tudo tem que ter o domínio, tem que ter o conhecimento nas pequenas coisas. Aquele aprendiz daquela sessão, ele já apresentava um conhecimento e ele tem uma noção. Para ele ficar mais seguro, no começo foi dado a ele que ele ficasse perto de um veterano. E o veterano o iniciou naquele ambiente. É o mesmo procedimento na nossa vida interna. O conhecimento nos possibilita o auxílio, porque tira de nós a arrogância. E a gente sabe aonde a gente coloca o pé, como é que a gente está caminhando com os nossos pensamentos. Porque a pessoa colhe aquilo que ela estava pensando numa época anterior. É fácil perceber assim. A criança pequena, os pais já pensam em colocá-lo numa determinada localidade para ele ter os seus ensinos. A criança cresce, ela sabe o passo seguinte que ela quer dar para a sua vida. Então nós vamos sabendo aquilo que nós queremos nas coisas da vida externa. Então esse anseio, nós temos que ter a oportunidade de perceber como nós canalizamos esse anseio para nós. O esforço é individual e que o outro não tem como fazer esforço para eu receber do benefício. Em todas as coisas na vida, não tem como uma outra pessoa fazer algo para mim. Então eu estou sempre fazendo algo para mim mesmo. A pessoa tem que lembrar assim, do jeito que eu faço para a minha vida de matéria grosseira, eu preciso de fazer para a minha vida do espírito. Se eu não fizer, os raios do juízo atuam. E atuam de uma maneira bem interessante, porque para muitos vem o sofrimento, vem o medo, vem a solidão,
E a pessoa tem que ter um conhecimento para ela sair dessa situação. A esperança é esta condição muito importante do saber. Cada um pode observar assim, que nos últimos 100 anos vem a atuação do juízo e que nos últimos tempos, mais recentemente, vem acentuando. Então a propagação da palavra é que nos possibilita essa segurança. Porque quando uma pessoa estuda o livro na luz da verdade, aquela pessoa muda. Se ela muda, muda para melhor. E para aqueles com quem ela relaciona, fica muito bom. Muitos percebem a mudança. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de falar. O que fez com que ela mudasse foi que ela estuda o livro na luz da verdade. E ela vai observando que ela vai confirmando os seus impulsos diminuem. Não é que ela fica branda ou morna, ela passa a ter uma coerência. Então ela vê antes como é que precisa de ter uma atuação, como é que precisa de ter uma fala, para ter o saber para falar aquilo que precisa de ser falado. Só é possível voltar para a pátria do espírito numa forma consciente. Nós não temos mais a pureza que precisaríamos de ter. Hoje nós precisamos de ter o conhecimento, é individual. Então aquela separação que existe, ela é verdadeira, porque aquele que se esforça para compreender os ensinos, a sua fala muda, a sua maneira de ser muda, as coisas que acontecem no dia a dia de cada um, que entra naquela condição assim de sem importância. Se eu estou cuidando de mim, eu não tenho como falar do meu semelhante, porque eu faço igual ou faço pior. E se eu estou descontente com o meu semelhante, é porque aquilo que eu vejo nele, eu tenho em mim também. Cada um pode observar assim, porque nós só vemos no outro aquilo que eu tenho. Dificilmente eu vejo uma coisa diferente. Para que eu veja melhor, então eu tenho que procurar ter uma condição interna de estar mais ligado aos ensinos e de maneiras que quando eu vejo também a possibilidade de dar a ele uma orientação. Então eu não o vejo como aquilo que me incomoda, mas eu vejo como algo como eu resgatei e que eu posso dar a ele aquela informação que vai auxiliá-lo se ele estiver estudando o livro na luz da verdade. Porque quando a pessoa não estuda, ela se encontra como todos os outros. Falta nela aquela coisa de perceber-se. Então os auxílios é dessa condição assim. É bem interessante, mais comum assim de uma noviça, mexendo ali nas proximidades do fogão, da pia, ela recebe determinada informação, como ela tem que proceder. Então, ela vai procedendo erradamente e ela vai recebendo sempre as notificações que aquele procedimento naquele lugar não está correto. Numa determinada hora, ela passa por um susto pelo procedimento que ela teve. Aí então ela compreende. Então nós somos assim, somos turrões, não temos a facilidade para ver que aquele que está dando aquela orientação, ele já se encontra na nossa frente, por isso ele está como tutor. Então essa bondade interna de perceber que tem que fazer o comportamento conforme está sendo orientado e que nós temos que desenvolver a compreensão para compreender por que estávamos comportando daquela maneira. É somente estudando o livro na luz da verdade, porque muda a norma do tempo e do espaço dentro de cada um. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter uma elevação. Nós temos que desenvolver a capacidade de ver antes, a capacidade de compreender que nós nos encontramos na criação e que tivemos um tempo para o nosso desenvolvimento. E que agora a salvação é dedicar um tempo maior para estudar o livro na luz da verdade, para poder fazer uma reparação do descuido anterior. A pessoa pode falar assim, mas eu não frequentei lugares. Mas o pai dessa pessoa frequentou, o avô frequentava. E nós sabemos assim que a gente vê uma criancinha pequena e ela tem o costume do avô, ela tem o costume do outro avô. Então nós somos os nossos ascendentes.
Nós somos tudo que os nossos ascendentes eram. Então, aquele que teve um anseio, ele tem que dedicar mais tempo ainda, porque quando a pessoa começa a fazer o resgate da sua vida, ela também vai resgatando a vida dos seus ascendentes. E, consequentemente, os seus descendentes vão encontrar-se numa condição melhor. Isso é físico, não é mais ou menos. Muda a frequência. Quando a pessoa muda a frequência, naqueles que são seus conhecidos, também mudam em relação a ele. Eles podem não mudarem em relação a outros, mas em relação a esse que teve a melhora, eles mudam. Então essa coisa muito boa assim, a pessoa passa a ser observada, passa a ser seguida, porque ela melhorou-se. Cada um é que tem que fazer esse trabalho de melhorar-se. Sob o signo da cruz, somente as pessoas que estão estudando o livro Na Luz da Verdade é que têm a possibilidade de encontrar-se com a proteção da cruz. E lembrar que a cruz do Criador, ela tem os 4 braços iguais. A cruz com braços desiguais era a cruz que os romanos usavam para os prisioneiros. Mas a cruz da criação, toda época é assim, um equilíbrio, é o masculino e o feminino, é o positivo e o negativo. Nós sabemos assim que não tem negativo, dá esse nome para um comparativo, porque no caso da eletricidade não tem fio negativo, tem um que passa a corrente e precisa do outro para manter o equilíbrio. Então na criação é a mesma coisa, o equilíbrio. Então, cada pessoa é que tem que fazer muito esforço para compreender direito e sair desta condição de achar que vai dar certo. Nós temos que lembrarmos assim, que só dá certo quando conclui, que só tem um relato de uma pessoa no último instante ter tido a compreensão. E que nós sabemos que no último instante ninguém compra uma passagem para uma viagem. Isso é físico. Então, voltar para a pátria do Espírito, a preparação é ter o conhecimento. E a fé é com clareza, é com conhecimento. Não tem fé entorpecida. Se a pessoa tem fé entorpecida, ela não vai para lugar nenhum, porque ela não tem parâmetro, ela não tem base. Como é que pode auxiliar um aprendiz que entrou numa empresa para trabalhar, se ele não tem boa vontade? Aquele aprendiz, para aprender os ensinos daquela empresa, ele tem que ter boa vontade, então ele recebe os auxílios. Na nossa condição de voltarmos para a pátria espiritual, agora é um trabalho individual, melhorar a nossa constituição, melhorar a nossa maneira de ser e estudar o livro Na Luz da Verdade. Lembrar assim que não é para um período, é para a vida toda. E que nós temos que ter uma mobilidade dentro de nós de começar a ter confiança no Criador. Para confiar, a mesma coisa. Aquele filho confia no pai porque ele sempre correspondeu. Se aquele filho, o pai não confia nele, é porque esse filho teve um comportamento que agora perdeu a confiança. Então nós temos que lembrarmos que para a luz só teremos serventia se nós estudarmos o livro Na Luz da Verdade e conhecer as informações, as instruções que nos possibilitam que nós nos equilibremos durante a vida.